Masechet Yomah, Perek Het, Mishnah Gimel. Ahal veshata be'elem echad. A Mishnah vai falar agora o que acontece se a pessoa comeu ou bebeu em Yom Kippur. O termo Be'elem echad significa Be'elem echad por um motivo. Ele comeu e bebeu por um motivo. Be'elem echad. Ou ele comeu e bebeu porque não sabia que era Yom Kippur. Imaginemos numa situação que a pessoa está viajando, se perdeu numa viagem ao Pantanal, se perdeu. E aí ele está tentando se virar no meio da floresta, perdeu já o controle do calendário, enquanto a Israel, nas grandes cidades, está celebrando Yom Kippur, ele perdeu a noção do espaço e do calendário, e ele em Yom Kippur come e bebe na aventura de sair do pântano e chegar numa cidade. Isso significa Ahal veshata be'elem echad. Ele não sabia que era Yom Kippur naquele dia, porque ele estava desorientado com relação ao calendário. Ou um Yehudi muito afastado, muito assimilado. E ele não sabe que no dia do perdão da sua religião não pode comer e beber. Ele sabe que tem um dia de perdão, mas ele não sabe que tem as proibições de comer e beber nesse dia. E ele comeu e bebeu. Diz a Mishnah, Eno hayav ela chatat achat. Por mais que ele come várias vezes, por mais que ele bebe várias vezes Yom Kippur, porque para ele, como ele não sabe da proibição, ou ele está no pântano e não sabe que aquele dia é Yom Kippur, ele sabe da proibição, é que ele perdeu a noção do calendário. Então todo o motivo que ele está comendo e bebendo é um só: ou o desconhecimento da proibição, ou o desconhecimento do calendário. Então, quando havia Bet HaMikdash, quando ele ficou sabendo do seu erro, ele leva só um korban, que se chama Hatat, é o korban de uma pessoa que se arrependeu pelo pecado que fez, e o pecado dele não é ter comido e bebido várias vezes naquele Yom Kippur, ou vários anos, se for o caso, vários anos que ele não faz Yom Kippur. Ele não precisa levar 20 anos que ele estava assimilado, então ele vai levar 20 korbanot. Ou ele comeu muito mais de 20 gramas, que a gente viu que era o shiur que não pode comer. Mas ele fala assim, sabe o quê? Ele não sabia que tinha proibição. Então vem a Lachá, na Mishnah diz, ele traz só um korban hatat. Achal ve'asa melachá, av shtei melachot, shtei hataot. Agora, se essa pessoa assimilada também não sabia que tem melachot de Shabbat, que são proibidas fazer, igualmente proibidas em Yom Kippur. Yom Kippur, as mesmas proibições que tem em Shabbat, tem para Yom Kippur. Então ele comeu, porque não sabia dessa proibição, e também, por exemplo, andou de carro em Yom Kippur. Então, como ele não sabia das proibições, ele não precisa trazer korban a cada vez que entra no carro, ele traz um korban para melachá, outro korban para comer e beber. Achal ochalim she'inam reoim la'achila, ושתה משקים שאינם ראויים לשתייה, ושתה צילום מוריאס, פטור. Agora, Mishnah traz mais um din. O din é uma pessoa comeu coisas she'inam reoim la'achila, que não são comestíveis, são coisas que normalmente se come, ou bebeu um líquido que normalmente não se bebe. Em Yom Kippur, estamos falando, ele fez Isur de Oraita ou não?
ele é Hayav Karet? Não, se ele pega uma grama, uma planta que não se costuma comer, ele comeu. Ele comeu 20 gramas de uma planta. Essa planta normalmente não se come, não é alface, não é a selga. Então o que acontece com o Din? Ele comeu, mas não algo comestível. Ele fez uma proibição, aval patur. Toda vez que está escrito patur na Mishnah, é assur, aval patur. Ele não é hayav, ele é patur. Ele não fez um isur de oraita, mas ele fez um isur de rabanan. Isso é importante. Uma pessoa que bebe também alguma coisa amarga, as pessoas normalmente não bebem. E bebeu em Yom Kippur, ele pegou midirabanan, avalou mideoraita. Esse tipo de alahá ela é importante, porque não aleno, se um Yehudi está muito doente e vai precisar tomar remédio, por exemplo, então muito provavelmente ou ele vai tentar passar o remédio sem água, ou ele vai tentar tomar água com um pouco de sal, que é líquido que normalmente a gente não bebe. E assim tem várias saídas alárquicas que é preciso consultar o rabino na prática, quando tiver um caso de algum doente ou alguém que está sofrendo com alguma medicação no seu dia a dia, é preciso perguntar a um rabino, mas o conceito da Mishnah é que a categoria de uma pessoa que come algo que não é comestível, ou bebe algo que não é normalmente consumido pela pessoa, reduz a gravidade mideoraita para mederabanan. E aqui ele traz um exemplo, Shatá tzir. Tzir é um líquido que sai do peixe. O peixe já tem um odor que a gente não gosta. Agora imagina beber esse líquido que sai do peixe. Eu dei o exemplo anterior da água com sal, mas aqui a Mishnah fala Shatá tzir. Ou muriaz. Muriaz é o tempero da conserva. Quando você deixa um peixe em conserva, então fica aquele líquido, ou pepino em conserva. Aí ele foi lá, põe no copo e bebe isso. Isso é uma coisa extremamente ruim de beber. Então, patur, aval, assur, miderabanan.